Graças a Deus, amados. Bem, glória a Deus pela presença dEle. Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo da nossa existência, Ele é o motivo de nós estarmos aqui, queridos. Amém? Firmes, vivos, sustentados pelo Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que a nossa vida não depende de nós, graças a Deus que a nossa vida não depende de nós mesmos. Que o Senhor possa se fazer presente na sua vida, na minha vida nessa hora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para nós meditarmos essa noite no livro de Provérbios. E eu tenho certeza que Deus, querido, tem algo para nós. Tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações nesses dias mais uma vez, como Ele tem falado. E Deus tem sido bom demais, Deus tem sido verdadeiramente um cuidador. Obrigado, filho. E que o Senhor possa trazer sobre nós a presença dEle. Amém? Abre em Provérbios. Queria que você fechasse os seus olhos para nós estarmos orando mais uma vez. Porque só Ele é digno de toda a nossa adoração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos e nos rendemos a Ti. Eu peço que o Senhor alcance cada vida, cada coração, cada pessoa, Deus, que parou, Senhor, para prestar culto ao Senhor nessa hora. Assim como nós. Não é apenas, Deus, um ritual, não é apenas um momento qualquer para nós, é um momento que pertence somente ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar totalmente a Ti, para que a Tua presença se faça presente aqui e no lar de cada vida, onde cada vida estiver, ó Deus, se dispondo a Te cultuar nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, o tema da minha palavra hoje é um pouco daquilo que o presbítero Fernando até meio que iniciou aqui. É bom quando o Espírito Santo realmente nos conduz. E o tema da minha palavra é o coronavírus e a pedagogia de Deus. E é interessante nós pensarmos assim, porque uma coisa que Deus faz conosco o tempo inteiro, uma coisa que o Senhor faz conosco desde quando nós somos encontrados por Ele, querido, é nos ensinar. Um cristão que não tem o seu coração aberto para aprender, ele não pode dizer que está totalmente ligado e firmado no Senhor. E Deus, Ele nos ensina nessa caminhada, Ele nos ensina através do Seu Espírito, Ele nos ensina através da igreja, através da Sua palavra, através da vida dos irmãos, que ninguém é tão grande que não possa aprender nada, ou tão pequeno que não possa ensinar alguma coisa. Porque o Senhor Ele vai usando verdadeiramente, querido, quem Ele quer, na hora que Ele quer e no tempo que Ele quer. A gente sabe disso, a gente ouve isso a vida inteira, mas o bom é que nesse processo de aprendizado, o Senhor Ele vai verdadeiramente nos transformando. Porque é a questão da transformação da alma. É o que nós estamos vivenciando todos os dias. Essa capacidade de Deus em ir nos orando para Ele, essa capacidade de Deus de ir nos conformando para Ele a imagem daquele que para Ele é absurdamente agradável, que é a imagem do Seu Filho, que é, sabe, a vida do Seu Filho. E é isso que Ele quer que seja impregnado em nós, é isso que Ele quer que verdadeiramente, como nós acabamos de cantar, esteja sendo, sabe, exalado de nós.
é a vida, é a presença, é a imagem, é a aparência do seu Filho. E é difícil para nós porque a gente vem justamente de um mundo e de ideias e de questões onde a gente vai se abraçando e se apegando, às vezes com tanto afim, querido, que não tem nada a ver com o Senhor. E aí quando Ele nos encontra, Ele vai nos aperfeiçoando, mas para isso, é por isso que a Bíblia nos conduz muito bem, nos dando o entendimento de que Ele nos encontra como criança, como neném, né, na fé, e aí Ele vai nos alimentando, e à medida que nós vamos avançando, Ele vai melhorando a sua comida. Mas Ele vai fazendo isso a partir do momento em que também Ele vai melhorando o nosso aprendizado, a partir do momento que a nossa maturidade vai acontecendo. E é importante nós entendermos isso. Deus é um Deus que nos ensina constantemente. Deus é um Deus que sempre vai fazer isso conosco. E nós precisamos aceitar acima de tudo isso, querido. Não só ter a questão do entendimento, mas acima de tudo ter também essa aceitação sem medo no nosso coração, amados. E eu quero ler Provérbios 16 e quero ler somente o verso 4. Tá? Se você estiver próximo de uma Bíblia, ou estiver com alguém que tem uma Bíblia, por favor, leia conosco. Provérbios 16, o verso 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Vou ler a parte A. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. É interessante porque, como o Fernando falou no início, nós estamos vivenciando hoje, querido, experimentando algo que para nós só era sabido através de testemunhos históricos ou expectativas secundárias. Era assim que a gente tinha esses efeitos. E o fato é que a nossa realidade foi totalmente mudada com a chegada do coronavírus. Totalmente. Nosso, como se diz no latim, nosso modus vivendi foi totalmente alterado. E esse distanciamento social que é exigido hoje, em outras circunstâncias, querido, poderia ser considerado até uma manifestação de indiferença. Nós sabemos disso. E aí isso vem e se torna uma total expressão de amor, isso vem e se torna uma forma de cuidado, uma forma de proteger aquele que nós amamos e aqueles que nós respeitamos. Mas também aqueles que nós desconhecemos, querido. Sabe por quê? Porque protegendo esses, nós estamos também nos protegendo. Claro que isso, tudo isso, né, todo esse cuidado é acompanhado de uma enorme carga de medo, de ansiedades, sabe, e outras sensações que são diferentemente expressas pelos níveis de idades que existem e também pelos níveis de classes sociais. Isso é um fato. E aí acaba revelando uma desigualdade de anseios, onde nós temos a classe média e alta, sabe, cheia de medo de falência e ao mesmo tempo compartilhando ali de um tédio, porque não tem como, sabe, usufruir das suas riquezas. E por outro lado nós temos, sabe, os pobres, nós temos o chão de fábrica, sofrendo com o medo da fome, ou totalmente desesperado com a questão de perder o único meio de sustento da sua família. É assim que a gente vê essa sociedade totalmente dividida, querido. E ainda, o que é interessante? Tudo isso e todos nós sendo guiados por homens que se dizem líderes da nação, mas homens sem nenhuma logia da própria política que eles executam. Homens que são guiados, sabe, ainda pelos impulsos ignorantes, gananciosos, soberbos e que estão loucos para que tudo isso passe
simplesmente para que eles possam voltar à rotina devoradora deles, sem nenhuma simplicidade ou humildade humana, sem se importar realmente com o próximo, querido. E aí a gente percebe esses líderes tão perdidos quanto os seus liderados que acabam sendo vítimas e ao mesmo tempo culpados desse mal invisível. Um mal, querido, que a cada dia que passa ele vai quebrando o padrão da sua teoria de ação. Não tem como determinar de forma que age, não tem como determinar a idade que morre, a idade que sofre com isso. Todos os dias nós somos surpreendidos com isso, queridos. E aí, o que acontece? Nós cristãos ficamos no meio desse tiroteio de ideias incompetentes e de ações frustrantes e mentirosas. É assim que nós encontramos. E correndo, preste atenção, correndo o mesmo risco que todo ser humano corre, de ser infectado e de morrer desse mal, querido. Não se engane. Não se engane. Você ser filho de Deus não te torna imune a essa epidemia, querido. Então a gente continua no mesmo barco. E o que é que tem que ser percebido, querido? Que nós, mesmo no meio dessa tempestade, nós temos que continuar crendo piamente, amados, que Deus continua sendo, ou ainda está fortemente e eficientemente no controle. Nós temos que continuar crendo nisso. E como disse o doutor, escritor inglês cristão, Martyn Lloyd-Jones, olha o que esse cara falou. Os que leem e conhecem a Bíblia não deveriam estar surpresos com o que está acontecendo com o mundo atual. Somos nós, querido. Somos o povo de Deus. E mesmo assim, diante desse cenário, preste atenção, é lógico que aqueles que têm Deus apenas como um Papai Noel, essas pessoas vão afirmar que tudo isso é um juízo de Deus. E ainda vão ter uma capacidade extraordinária de citar passagens de Apocalipse, né, que dizem que pragas e epidemias vão ceifar a vida, vão engolir, sabe, uma grande porcentagem da humanidade. Mas, amados, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que não andam com Ele somente pelo que Ele pode dar, mas pelo fato, sabe, pela verdade da existência dEle, tem que ter a consciência de que cada sentença de morte no universo vai sempre apontar, querido, para o dia no qual todo ser humano, preste atenção, todo ser humano vai estar diante do Supremo Juiz para receber a sentença final. Nós precisamos ter ciência disso. Sabe, amados, meu desejo é que isso penetrasse a sua alma. O meu desejo é que isso verdadeiramente tomasse você. Porque nós também sabemos que esse vírus não é a revelação do juízo final, querido. Agora, é fato que isso é um sinal de Deus. Preste atenção nisso. É um sinal de Deus porque há algo de muito errado nesse mundo que a gente está vivendo, amados. E aí nós precisamos lembrar que não importa o quanto se floreie esse mundo, o quanto se melhore esse mundo, ele ainda é um mundo caído. Ele ainda é um mundo, querido, que está em total rebelião contra Deus. Você que é cristão, que está me ouvindo agora, quantas pessoas bateram na sua porta nesses últimos meses, desesperados, com medo de ir para o inferno, já que eles creem que isso é um juízo de Deus? Quantas pessoas ligaram no telefone pedindo oração porque viram que estão indo para o inferno e isso é um meio de levá-las para lá? Talvez nenhuma. Então nós temos que ter essa ciência, querido, que as consequências da queda do homem vai alcançar todos nós.
Todos nós, gregos, troianos, ateus, sabe, crentes, judeus, gentios, todos nós. Eu preciso me apegar a isso. E acima de tudo, aqueles que amam o Senhor, querido, tem que perceber que esse mal é, acima de tudo, um instrumento de ensino de Deus para os seres humanos. Nós precisamos compreender isso. E aí, baseado nisso, a pergunta tem que ser o quê e não por quê. Porque nesse momento fica todo mundo cheio de porquês. E eu confesso para os irmãos que é decepcionante para mim ver pessoas que estão há tanto tempo na igreja sem saber o que fazer. Pessoas que tiveram a Bíblia em suas casas por 10, 15, 20, 30 anos e não sabem explicar o que está acontecendo. Isso, querido, é decepcionante. Então você que ama o Senhor, o meu conselho é: esteja atento para as instruções de Deus através desse mal, querido. E aí o que é que Deus tem para nos ensinar através disso? Eu vou trabalhar hoje 3 pontos com você, bem rápido, preste atenção. O primeiro é o quanto nós somos frágeis. O quanto o ser humano, querido, é frágil. Amados, antes desse mal, quantos de nós vivíamos como se nós fôssemos intocáveis? Quantos de nós, queridos, vivíamos arrogantemente se sentindo superiores, fortalecidos pelo nosso ego, justificando os nossos prazeres com os nossos méritos? Totalmente intolerantes, querido, aqueles que não conseguiam chegar ao nosso nível, ou totalmente intolerantes com aqueles que não estavam no nosso nível. Pessoas, amados, sabe assim, presos a uma sociedade tão selvagem, que uma buzinada no trânsito era um risco de morte. Nós sabemos disso. Pessoas derrubando, humilhando e passando por cima de qualquer um para alcançar os seus objetivos, querido. Nós estávamos assim, amados. Um mundo cheio de seres humanos se sentindo super-humanos por causa da grandeza da sua conta bancária, ou por causa da posição que eles ocupam, ou simplesmente por causa da fama que eles conquistaram, querido, com seus talentos ou seu intelecto. É assim que esse mundo estava. Mas o que essas pessoas não enxergam, amados, e assim, eu estou pregando para nós que se dizemos povo de Deus, porque a Bíblia sempre mostrou a fragilidade humana. Sempre ela foi muito clara em torno disso. E eu quero citar aqui, sabe, um versículo do apóstolo Tiago, está lá em Tiago 4,14. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde essa pergunta. Olha o que ele diz: o que é a sua vida? O que é a nossa vida? Nós somos como neblina que aparece e no mesmo instante desaparece. Amados, olha o tanto que essa metáfora de Tiago é atual. O tanto que ela serve, querido, para claramente mostrar a realidade da nossa existência, amados. E aí o corona vem como um instrumento para nos trazer esse entendimento nos últimos dias. Nós não somos nada. E Ele não perdoa e não importa o que você tem. Mas sabe o que é mais dolorido? É Deus ter que permitir que o mundo seja envolvido por um mal. Como se o câncer já não fizesse isso. Como se a AIDS já não fizesse isso. E outros males, querido. Mas é um ensinamento que o Senhor traz, meu Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. O segundo ponto, querido, é o quanto os nossos planos são falíveis. O quanto nossos planos são falíveis. Nesse mesmo livro de Provérbios, nesse mesmo capítulo 16, querido, lá no verso 4, o Senhor vai dizer que o coração do
homem vai fazer planos, mas a última palavra sai da boca dele. Amados, quantos de nós, preste atenção, quantos de nós estávamos com boas expectativas sobre esse ano? Planos de melhoria, de crescimento, de expansão. Parecia que tudo iria colaborar, que nada seria capaz, amados, de nos atrapalhar nesse ano perfeitamente planejado. Até o nosso país, sabe, estava naquela expectativa de um ano econômico maravilhoso. E aí de repente tudo acontece tão rápido. O corona vem e toma o mundo de surpresa, querido. E ele faz isso de uma forma tão eficaz que hoje, ninguém é capaz de prever o amanhã. Hoje, querido, ninguém realmente consegue encontrar uma forma que se possa salvar desse mal, amados. Sabe por quê? Porque justamente o seu bem-estar não depende de você somente, mas está na mão daquele e nem daqueles que você ama, ou que amam você. O seu bem-estar também está dependendo daqueles que você não faz questão nenhuma de conhecer, querido. E aí, como planejar se salvar diante de um mundo, convivendo com um mundo onde as pessoas não conseguem compartilhar 1 litro de álcool? É um caos. É vergonhoso na era da informação alcançável, como o Fernando falou no início aqui, o mundo está na nossa mão, as pessoas no mercado brigando por 1 litro de álcool. É essa pessoa que depende de você e você dela. E sabe o que acontece aqui? As nossas limitações se encontram com a nossa falibilidade, querido. É aqui onde a gente se perde. É aqui onde os nossos projetos afundam. E aí Deus vem para nos lembrar, nesse mal, que planejar, querido, não garante sucesso. Mas o verdadeiro sucesso que você busca, e o verdadeiro sucesso que nós precisamos, está em depender dele e dos seus planos, que são infalíveis desde a criação do mundo. Desde a criação de todas as coisas, querido. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer para nós essa noite é que nós precisamos ter uma verdadeira fé naquilo que é verdadeiro. Amados, períodos assim, de medo, de incerteza, de aflições, servem para avaliar a fé que nos impulsiona. Agora entenda uma coisa, uma fé real e genuína é algo que tem um valor muito grande diante de Deus. A gente não para pensar nisso, porque a gente só ouve o seguinte: tenha fé. Mas existem pessoas do outro lado do globo que têm fé em vaca, que têm fé em barata. E essa fé, ela não abraça Deus. Olha o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7. Presta atenção. Nisso se alegrem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu não entendo como é que as pessoas não leem a Bíblia. Não existe livro tão atual, querido. Amados, Deus vem e usa momentos para expor a nossa fé a nós mesmos, para mostrar no que a nossa fé está pautada. Preste atenção. Quantos de nós tinham uma vida religiosa totalmente ativa, cheia de ritos, mas nós éramos leais a tudo isso, querido, por causa do que nós possuíamos, ou simplesmente com medo de perder aquilo que nós tínhamos conquistados? Muitos de nós estávamos presos em Deus muito mais por medo de perder os nossos tronos. Outros justamente por não possuir os bens que eles desejavam.
Quantos estavam vivendo assim? E isso não é uma fé impulsionada em Deus. Isso não é uma fé real em Deus, querido. Para servir em qualquer estação que a vida proporciona. Na realidade, esse tipo de fé só serve a Deus quando a estação é agradável e favorável a Ele, para realizar os desejos dEle. Quando muda a estação agradável, Ele também muda. E aí o Senhor vem através disso para nos ensinar, para mostrar, preste atenção, querido. O Senhor usa esse mal para mostrar onde está o nosso coração. E aí, sabe o que é interessante? Jesus, há mais de 2000 anos atrás, na citação de Mateus, no capítulo 6, no verso 21, Jesus disse o seguinte, que o nosso coração vai estar naquilo que é mais precioso para nós. Então Deus quer que você aprenda o que estava sendo precioso para você. É um dos ensinamentos dele, querido. Ele quer, amado, que você entenda que a verdadeira fé vai conectar ele direto. A verdadeira fé não vai permitir que você se desvie, vai sempre trazer você para caminhar com esperança em meio às aflições. E o meu desejo, a minha oração, essa noite, hoje, querido, é que você, que serve ao Senhor, entenda que dias difíceis não precisam ser dias desesperadores, mas na realidade podem ser dias de aprendizados diante do Senhor. Como eu disse na introdução, Deus está nos ensinando o tempo todo. E aí acredite, Deus nunca foi, eu vou repetir, Deus nunca foi e nem vai ser surpreendido por situações assim. Ele continua sendo o mesmo Deus que cuidava de você antes dessa pandemia, querido. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que Ele está ensinando a essa humanidade contemporânea através desse mal, amados. E preste atenção que eu vou encerrar aqui. Você que tem a certeza de que a sua vida está verdadeiramente nas mãos dEle. E como a Jéssica sempre costuma dizer nas ministrações, você nunca tirou a sua vida das mãos dEle e você sabe disso. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aquiete o seu coração e continue esperando na palavra e no amor do seu Deus. Porque Ele não falha e não vai falhar. E Ele continua cumprindo a sua palavra e os seus propósitos, querido. Que o Senhor venha colocar esse ensino no seu coração. Que Deus venha trazer revelação para você essa noite. Sinceramente é o que eu desejo. E que você possa ser alcançado, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?